Você está na sua casa, no trabalho ou em outro lugar e de repente tem a sensação de estar sendo observado ou de que tem mais alguém ali com você. Você olha em volta e não vê ninguém, ou no máximo tem a impressão de ter visto alguma coisa, um borrão preto, um vulto, ou pior ainda, você está dormindo e durante uma paralisia do sono percebe uma figura negra no seu quarto, uma figura que parece ter sido feita de sombras. Esses seres são reais ou a sua mente pode estar fabricando tudo isso? Olá, o áudio que você está prestes a ouvir foi originalmente publicado num podcast. Lá no podcast do canal Metaforando eu explico mais sobre a mente humana, comportamentos e linguagem corporal. Se você quiser acessar e descobrir esse conteúdo, é só clicar no link aqui embaixo na descrição. Essa versão foi reduzida e resumida para melhor atender às demandas do YouTube. Aqui falaremos sobre paralisia do sono e um pouco de psicologia, ciência e misticismo. Tenham todos um bom episódio. Olá, sejam bem-vindos para mais um episódio do podcast Metaforando. Meu nome é Vitor Santos, eu sou especialista em linguagem corporal, criador do canal Metaforando, o maior canal de linguagem corporal da América Latina. Enfim, eu vou compartilhar com vocês uma história que ocorreu comigo envolvendo a paralisia do sono, o homem do chapéu e meditação. Se você se assusta fácil ou fica desconfortável no escuro ou em locais fechados, eu não recomendo que você continue ouvindo isso. Caso você queira continuar ouvindo, vamos então à história. Bom, agora vamos contar a história recente que aconteceu comigo. Isso tem umas 2, 3 noites, mais ou menos. Foi no fim de semana. Como eu moro sozinho, eu sempre tenho aquela preocupação. Já pensou se alguém entra no meu quarto de noite, cara? Putz, eu tô aqui com a minha namorada, puta perigo. Então assim, eu tenho muita preocupação. Eu diria que isso já é um fator que me coloca num estado pré-ansioso, de medo, e que pode favorecer que esse tipo de evento ocorra. Então a gente estava dormindo, geralmente por volta ali das 3 horas da manhã, mais ou menos. Eu tava dormindo de lado, tava de costas para ela. Eu acordei e abri os olhos, E aí eu já percebo, como eu tenho faz tempo, eu já percebo a hora que eu tenho paralisia do sono e eu não consigo falar, mas eu consigo escutar o meu pensamento. Então na hora eu falei, putz, que bosta, mano, vou ter que fazer força pra caralho agora. Aí comecei, o procedimento básico, dei uma jogadinha de corpo pra cá, pra lá, E aí, meus amigos, eu olhei pro lado da minha cama. E eu nunca tinha visto até então, o Homem de Chapéu. E pela primeira vez eu vi ele. É uma figura alta, ele deve ter cerca de 1,90 m. Ele tá trajando, geralmente, é meio que assim um borrão, então é difícil especificar, mas a impressão que eu tive é que ele tava trajando uma capa e um chapéu estilo fedora, chapéuzinho catacoco, sabe? Ele tava ali do lado da cama, olhando pra mim, e ele tava assim com os braços ao longo do corpo, só que as mãos dele estavam se mexendo, Apenas as mãos estavam se mexendo, como se estivesse ali digitando alguma coisa no teclado imaginário. E aí dessa vez, cara, eu ouvi muito berro, uma galera, assim, vozes diferentes ao mesmo tempo, criança, adulto, mulher, homem, todo mundo berrando, não entendia porra nenhuma. E aí eu fechei o olho assim com força, falei, não, mano, eu vou sair daqui antes dessa porra, eu não vou ver esse negócio não, cara. E quando eu abri o olho, ele tinha meio que desaparecido, ele já não tava mais no pé da minha cama, ele tava exatamente do meu lado, tipo assim, a perna e o joelho dele estavam na altura da minha orelha. E ele tava curvado, com a cabeça próxima a mim, só que a mão dele tava meio que já vindo agarrar os meus olhos, assim, ele tava com a mão aberta, os dedos bem estendidos, assim, vindo agarrar o meu olho. E aí eu dei um solavanco pra trás, assim, com tudo, e eu lembro que eu ouvi a minha voz, assim, na minha mente, falando, meu Deus, essa coisa vai me matar. E aí a hora que eu ouvi isso, as vozes começaram a gritar, meu Deus, todas as vozes. Aí eu peguei e falei, assim, eu tive meio que um lapso de razão ali, de raciocínio. Eu falei, cara, eu pensei na frase, meu Deus, e todas as vozes gritaram, meu Deus. Será que tem alguma relação? Assim, tipo, ali eu meio que observei o padrão, eu me concentrei na voz da minha tia, que era que parecia estar ali no meio. Aí todas as vozes começaram a gritar várias outras coisas, mas era apenas a voz da minha tia. Todas as vozes estavam gritando com a voz da minha tia. Aí eu me concentrei na minha irmã, na imagem da minha irmãzinha. Todas as vozes começaram a gritar na voz da minha irmãzinha. Aí eu me concentrei na voz da minha mãe, mesma coisa. Todas as vozes começaram a gritar na voz da minha mãe. E nisso, quando eu tipo assim, falei, caramba, tem um padrão. Eu senti as mãos desse homem de chapéu aí de sombra me segurando pelos 2 braços e várias outras mãos, como se esse cara tivesse vários tentáculos segurando todas as outras partes do meu corpo. Aí eu me concentrei numa frase, assim, eu pensei assim, se sou eu que tô controlando, eu vou controlar o que eu quero que elas falem. Eu me concentrei na minha mãe, aí todas as vozes voltaram a gritar com a voz da minha mãe, e eu me concentrei na frase, tá tudo bem, Vitor. E aí todas as vozes, com a voz da minha mãe, começaram a gritar, tá tudo bem, Vitor, tá tudo bem, Vitor, tá tudo bem, Vitor. Aí me concentrei na voz do meu irmão. Todas as vozes na voz do meu irmão, em unissono, começaram a gritar, tá tudo bem, Vitor, tá tudo bem. Se sou eu que tô controlando as vozes, logo sou eu que tô controlando esse homem sombra. E eu pensei, cara,
Se sou eu que tô controlando esse cara, não tem por que eu lutar contra ele, é só eu aceitar e ele vai embora. E nisso eu relaxei o corpo. No que eu relaxei, eu senti que ele começou a pegar na minha cabeça, assim, né? Tipo, começou a apertar a minha cabeça, assim, pelas laterais. E eu peguei e imaginei o seguinte, eu falei, vai ter uma luz agora na minha frente e essa luz vai simplesmente mandar esse cara embora porque sou eu que controlo ele. E essa luz começou a brilhar tão forte, assim, e eu fechei os olhos e quando eu abri, eu não solavanquei, não saí pulando nem nada, eu só abri o olho, minha respiração tava calma, eu não tava nem ofegante. E agora sim, toda vez que eu tenho, né, eu tive isso ontem de novo, paralisia do sono, mas acho que porque foi recente, né? E quando veio, eu simplesmente me concentrei na minha respiração, falei, não, sou eu que tô controlando tudo, esqueceu? Pra que eu vou me tensionar? Aí eu me concentrei na minha respiração, respirei, apareceu a luz de maneira bem mais rápida, a luz piscou assim e eu só abri o olho. Mas bem mais tranquilo, sabe? O que eu creio que seja esse homem na porta, né? Essa figura alta, negra, de forma humana, que fica parada ali no pé da sua cama, ou do seu lado, ou na sua porta te observando, sem falar nada. Eu não consigo ver expressão facial nesse momento. É só um rosto preto, um borrão, assim, incapaz de ser identificado. Então a gente consegue entender o seguinte, né? Pegando os padrões aqui desse medo, é o seguinte, todos nós precisamos dormir em algum momento, então isso realmente vai acontecer. Todos temos biologicamente o medo de ficar exposto ao perigo, todos passamos por estresse, situações que fabricam o estresse e podem levar a isso, e nós não sabemos das intenções ou as expressões daquele homem na porta. Pensa bem, o que a gente mais quer na vida é garantia de que a gente não vai passar sofrimento. Consequentemente, a gente já imagina o pior. É assim que o cérebro humano é preparado. Mesma coisa com o homem na porta, é um bicho parado ali e você se desespera e fala, mano, essa porra vai me matar. O quarto tá escuro, eu não sei como que é a iluminação do seu quarto, eu particularmente não gosto de iluminação, eu prefiro deixar tudo bem escuro. Biologicamente, nós seres humanos já somos projetados para ter muito mais cautela em situações escuras. Tanto é que as nossas pupilas até mesmo dilatam como resposta a uma situação onde a gente está no escuro. No escuro a gente não consegue definir uma forma específica, ou seja, a gente não consegue mais informação, a gente não sabe direito o que é aquilo. E na minha opinião, o pior ponto é que a nossa memória e a nossa imaginação completam os espaços vazios. Então, aquilo que você vê como um borrão, no escuro, aquilo pode parecer um rato, uma barata, uma meia dobrada e jogada, você nunca vai saber o que é aquilo. E a sua imaginação vai completar. E se você já estiver num estado de ansiedade, por conta de várias coisas na sua vida, num estado de medo, você vai imaginar que aquilo realmente é um bicho, um monstro, uma coisa que veio para acabar com você. Nesse momento, a nossa tendência é ficar mais desesperado. O fato da gente ficar desesperado influencia ainda mais. Quanto mais desesperado a gente fica, mais afobado a gente fica. Quanto mais afobado, mais demanda no cérebro. A gente quer fazer tudo ao mesmo tempo. A gente quer sair da cama, a gente quer entender o que é aquela figura, a gente quer tentar falar para a pessoa que está do nosso lado acordar para nos ajudar, a gente quer gritar para aquela pessoa que está ali, aquela figura preta, ir embora. Ou seja, tem um padrão aí. Quanto mais desesperado você fica, mais atrapalhado e bagunçado esse evento fica também. Se você relaxa, o evento por si só já acaba. Então, na minha opinião, nós somos o homem na porta. Ele pode representar um medo natural do ser humano, que é ficar exposto a danos prejudiciais em momentos inevitáveis, como por exemplo comer, dormir, ter relações sexuais, etc. Porém, a figura dele só é ativada quando a nossa mente e a nossa vida estão um caos. Logo, ele surge do nosso próprio caos. E se a gente se desespera no meio da noite, no meio daquele episódio de paralisia do sono, ele irá atacar de uma maneira enlouquecida, caótica, toda bagunçada. O nosso caos pessoal nos causa impulsos ilógicos e de alto dano. Nosso autossabotamento. Diariamente a gente come mal, mesmo sabendo que a gente não devia fazer isso. Fazemos outras tarefas, mesmo sabendo que deveríamos priorizar o nosso trabalho. Cometemos escolhas erradas, mesmo sabendo separar o certo do errado. E ao perceber toda essa bagunça que a gente está se enfiando no nosso dia a dia, ficamos catatônicos, desesperados, a gente tem surtos, a gente quer arrumar tudo no mesmo dia, correndo. A gente caminha 3 vezes no mesmo dia, fica sem comer o dia inteiro, só tomando água, só tomando aguinha. Fazemos todos os trabalhos de uma só vez e em meio a esses surtos, a gente consegue perceber o quão impotente nós somos, pois bastam 3 ou 4 dias e já estamos novamente na mesma rotina caótica e inerte, como se a gente não tivesse poder de resposta. Por mais que queiramos mudar, parece que estamos ali largados na cama da vida, incapazes de nos mexer por nossa própria vontade, apenas dançando conforme a vida vai se mexendo. Nesse sentido, projetamos então os nossos medos de fracassar, de nunca mudar, de continuar assim, de não dar certo. E como não funcionamos por bem, pensamos que o melhor é funcionar na marra, ou seja, funcionar por mal. E por conta desse medo, criamos o nosso próprio homem na porta, o homem do chapéu, para nos amedrontar e nos obrigar a se mexer de uma vez por todas.
esse foi mais um episódio do podcast Metaforando. Eu espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até semana que vem.